E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Davidson Souza e hoje eu vou estar fazendo um teste aqui. Uma das maiores preocupações para quem adquire um notebook são as altas temperaturas que ele atinge quando, por exemplo, está rodando um jogo. E para isso, muitas empresas desenvolveram coolers para notebooks, como esses aqui, ó. Mas será que eles são realmente eficientes? É isso que nós iremos descobrir hoje. Antes de tudo, vamos falar de algumas características em particular desse cooler, certo? Então, ele possui essa superfície em alumínio, que com certeza colabora de alguma forma para dissipar o calor, certo? E ele possui dois coolers pequenos, diferente de alguns que estão aí no mercado, que é apenas um, só que maior, certo? Então vamos lá para o teste. Vou passar a imagem agora para o meu computador e o teste será feito da seguinte forma. Eu vou medir a temperatura do computador, certo? Com um software que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o nome e tal, o link para download, quem quiser. E depois eu vou jogar meia hora de qualquer jogo que esquenta bastante o notebook. E aí vou ver a temperatura e ver quanto variou a temperatura sem o cooler. E depois farei o mesmo teste, só que com o cooler, certo? Então, vamos lá. E aí pessoal, estamos aqui com o programa aberto já. E como podemos ver, ó, a temperatura está variando aí entre os 50 graus até os 65 no máximo, tá? Desse termo aí, de 50 a 60, certo? Então, vamos dar uma olhada também aqui na placa de vídeo, ó. Como vocês podem ver, tá de 42 a 48, nessa média aí. Vamos para a jogatina agora e depois a gente vai fazer o teste e ver até quanto variou a temperatura sem o cooler, certo? Valeu! E aí pessoal, após meia hora de jogo, a gente pode ver aí, ó, que a temperatura mínima, que antes estava 50, está em torno dos 60, certo? 65 e máxima de 71, 76, certo? Então a gente pode ver que houve um acréscimo aí na temperatura do processador de um pouco mais de 10 graus Celsius, certo? E em relação à placa também, ó. A placa estava 42, no máximo 49, 48 quer dizer, e agora está 54, no máximo 59. Até um pouco mais aí de 10 também. Eu estou falando assim aleatoriamente, mas já eu vou mostrar aqui exatamente quanto ficou a variação. E aí pessoal, vamos passar a limpo agora o que aconteceu durante meia hora de jogo com a temperatura tanto do processador quanto com a placa de vídeo, certo? Então, primeiramente vamos ver em relação ao processador. Com relação ao processador, ele passou de uma mínima de 50 graus Celsius para uma mínima de 65 graus Celsius. Então teve um acréscimo aí de 15 graus Celsius, certo? E nas temperaturas máximas, ele estava atingindo uma máxima de 65 graus Celsius antes do jogo, e após o jogo ele estava atingindo uma máxima de 76 graus Celsius. Se nós considerarmos que antes de o notebook começar a rodar o jogo, ele poderia estar em uma temperatura de 50 graus Celsius e após o jogo em uma temperatura de 76 graus Celsius como máxima, nós temos aí uma variação de 26 graus Celsius sem o cooler, certo? Então essa foi a variação máxima, de 50 até 76 graus Celsius. 26 graus Celsius de diferença. Agora vamos ver como se saiu a placa de vídeo, certo? A placa de vídeo ela tinha uma mínima de 42 graus Celsius e passou para uma mínima de 54 graus Celsius.
no caso aí 12 graus Celsius a mais. E tinha uma máxima de 48 graus Celsius e passou para uma máxima de 59 graus Celsius. Então aí 11 graus a mais. Simplificando tudo, antes de começar o jogo, a placa de vídeo poderia estar em até, no mínimo, 42 graus Celsius. E depois ela pode atingir até 59 graus Celsius. O que nós podemos ver que é uma diferença de 17 graus. Então, na placa de vídeo a variação máxima foi de 17 graus Celsius. Agora vamos jogar novamente, só que com o cooler, e vamos ver até quanto fica a temperatura tanto do processador quanto da placa de vídeo. Então pessoal, agora que vamos fazer o teste com o cooler, vamos primeiro ver se ele está funcionando normalmente, certo? Ele é conectado aqui via USB. Daí a gente liga aqui, ó, funcionando. Vamos ver aqui se tá tudo ok. Como vocês podem ver, ó, deixa eu desligar que vai dar pra ver melhor que tá funcionando. Então, deu pra ver, né? Então vamos lá pro teste. E aí pessoal, estamos aqui com o cooler instalado já. E agora vamos ver a temperatura antes do início do jogo, certo? Antes do início do jogo estamos com temperatura de 54, aí 50 na média de 50, e máxima de 69, certo? E lá na placa de vídeo a gente pode ver que a gente tem uma mínima de 45 e uma máxima de 49. Então vou fechar aqui, vamos passar para o jogo, meia hora de jogo, da mesma forma que fiz antes, e depois veremos qual será o resultado. Eu estou agora com o mesmo jogo aberto que eu fiz no teste anterior. Farei agora, jogarei as mesmas fases para tentar reproduzir a mesma situação. E depois a gente vai ver aí como que ficou a temperatura. E aí pessoal, estamos aqui de volta e após 30 minutos de jogo vamos dar uma olhada nos resultados. Então, como vocês podem ver, o processador está com a mínima de 60, mais ou menos, 60 graus Celsius, e uma máxima de 79, até 79, ó, 77, 79, certo? Já a placa de vídeo está com mínima de 52, máxima de 62. O que eu vou fazer agora é comparar a variação máxima do pós-jogo sem o cooler com a variação máxima do pós-jogo com o cooler. Bom pessoal, vamos agora aos resultados finais, certo? Então, primeiramente vamos ver de acordo com o processador. O processador, antes do cooler, ele teve uma variação de 50 a 76 graus Celsius, certo? No caso ele variou 26 graus Celsius. Quando eu fiz o teste com o cooler, ele passou de 50 graus Celsius até 79 graus Celsius. No caso, ele aqui variou 29 graus Celsius, o que é, de certa forma, surpreendente, né? Ao menos eu não esperava. Já a placa de vídeo, antes do cooler, ela teve uma variação de 42 para 59, o que dá 17 graus de diferença. E depois do cooler, ela teve uma variação de 45 a 62 graus Celsius, o que dá o mesmo resultado de quando o notebook estava sem o cooler. Bom, os resultados foram de certa forma inesperados. Em alguns momentos, o notebook aqueceu mais com o cooler do que sem o cooler. Porém, se olharmos a temperatura constante, aquele valor que fica sendo atualizado constantemente, vocês podem voltar no vídeo e perceber isso. Quando estava sem o cooler, depois do jogo,
a temperatura constante ficou mais ou menos em torno dos 60 graus. E com o cooler, após o jogo, a temperatura constante ficou em torno dos 55 graus. Então, será que vale a pena gastar em torno de R$50 em um cooler para notebook para ter aí uma diferença de 5 graus Celsius? Isso aí fica a cargo de cada um. E aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Avaliem o vídeo, certo? O vídeo deu um certo trabalho para ser feito. Então adicionem aos favoritos. Cliquem em gostei aí, compartilhem com seus amigos que têm notebooks também. Deixem seus comentários abaixo contando suas experiências, se vocês já têm um cooler para notebook ou se pretendem adquirir. Se vocês já tiveram algum problema com superaquecimento no notebook de vocês, certo? E não façam como boa parte do pessoal aqui no YouTube, que por exemplo, um indivíduo faz um vídeo demonstrando todo um produto e aí vai o pirralho lá e comenta que o cara tá com a camisa furada. Então vamos curtir o vídeo aí de uma maneira inteligente, vamos fazer comentários sobre o vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima.